Agora vamos passar para o Decreto 1799 de 1996, que regulamenta a lei de microfilmagem. No artigo 1º desse decreto, diz o seguinte: a microfilmagem em todo o território nacional, autorizada pela Lei 5.433, de 8 de maio de 68, abrange a dos documentos oficiais ou públicos de qualquer espécie em qualquer suporte, produzidos e recebidos pelos órgãos dos poderes executivo, judiciário e legislativo, da administração indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a dos documentos particulares ou privados de pessoas físicas ou jurídicas. O que esse artigo 1º do Decreto 1799 quer dizer? Que eu posso microfilmar tanto documentos públicos, oficiais públicos, como documentos particulares de empresas ou de pessoas físicas. Então, com isso, vale colocar aí como observação que a microfilmagem não é exclusiva de documentos de arquivo. Por quê? Porque a microfilmagem não é feita só para documentos de arquivo. Porque eu posso microfilmar todo e qualquer documento, mesmo não sendo um documento arquivístico. Nesse sentido, eu vou tanto microfilmar documentos de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, pública ou privada, sob o caráter arquivístico, ou seja, no exercício de suas atividades específicas, como documentos particulares que não tenham um valor arquivístico, mas que tenham um valor sentimental para a pessoa. Ela quer microfilmar? Pode. Então, microfilmagem, entendam bem, não é exclusiva de documentos de arquivo. Posso microfilmar todo tipo de documento, arquivístico e não arquivístico. Ainda no Decreto 1799, o artigo 6º foi destacado pelo seguinte, para eu trazer para vocês. Na microfilmagem poderá ser utilizado qualquer grau de redução, garantida a legibilidade e a qualidade da reprodução. Nesse sentido, eu posso reduzir o quanto eu quiser o documento, desde que eu respeite o parâmetro de legibilidade, de qualidade. Eu não posso reduzir tanto a ponto de prejudicar a leitura do conteúdo do documento. Pois se eu estou utilizando um grau de redução, estou diminuindo a imagem do documento. Se eu utilizar um grau de redução muito alto e não mantiver a qualidade da resolução, quando meu documento for ampliado na leitora de microfilmes, ele vai aparecer apagado, embaçado, prejudicando a leitura do conteúdo. Então, não atinge-se o propósito aí na qualidade da reprodução. Vale dizer que a resolução mínima a ser utilizada em microfilmagem é de 180 linhas por milímetro de definição. Acima disso pode ser qualquer valor, mas o mínimo é de 180 linhas. Abaixo já vai prejudicar a qualidade e a legibilidade. Então, se numa questão, porventura, aparecer que na microfilmagem pode ser utilizado qualquer grau de redução e parar por aí, não disser que tem que ser garantida a qualidade da reprodução, a questão estaria errada. Fiquem atentos a isso. Parágrafo único. Quando se tratar de original, cujo tamanho ultrapasse a dimensão máxima do campo fotográfico do equipamento em uso, a microfilmagem poderá ser feita por etapas, sendo obrigatória a repetição de uma parte da imagem anterior na imagem subsequente, de modo que se possa identificar, por superposição, a continuidade entre as seções adjacentes microfilmadas. Grande esse parágrafo único, né? Mas vamos esclarecer o que está dito aí. Quando eu tiver um documento que ultrapassa a dimensão do meu campo fotográfico, ou seja, da minha máquina de microfilmagem, vamos dar um exemplo, um mapa, um documento muito grande. Como é que eu vou fazer essa microfilmagem?
eu vou dispô-lo de uma maneira que a imagem, uma parte dessa imagem, caiba no meu campo fotográfico. Então, essa microfilmagem de um documento muito grande, número 1, tem que ser feita por etapas. Número 2, eu tenho que repetir uma parte dessa imagem no que a gente chama de fotograma, no fotograma seguinte. De forma que, por repetição, 2, e superposição, 3, eu consiga garantir a coerência, a legibilidade, a compreensão do conteúdo de que aquelas partes todas microfilmadas numa sequência pertencem a um único documento maior, a um documento grande. Então, o único procedimento é esse. Microfilmagem de documento grande. Tem que ser por etapas, tem que haver repetição e justaposição para garantir a compreensão, a legibilidade do conteúdo. Artigo 9º do Decreto 1799. Os documentos da mesma série ou sequência, eventualmente omitidos, quando da microfilmagem, ou aqueles cujas imagens não apresentam legibilidade por falha de operação ou por problema técnico, serão reproduzidos posteriormente, não sendo permitido corte ou inserção no filme original. O que isso quer dizer? Quando eu acabei de microfilmar uma série, aliás, vale dizer que 1. Microfilmagem é um procedimento opcional. Vai da necessidade e da possibilidade financeira do órgão. 2. Quando uma instituição faz microfilmagem, ela não faz de um acervo inteiro. Ela pode fazer das séries, aqueles conjuntos, subconjuntos de documentos que interessam mais em preservar, em divulgar. Ninguém também faz microfilmagem para jogar o microfilme fora. Ok? Então, complementando, o documento tem valor, o microfilme tem valor legal, o mesmo valor do documento. Porém, quando o valor do documento prescreve e eu elimino, eu mantenho o microfilme, mas o valor do documento microfilmado também se esgota. Ok? Mas se a empresa mantém, a instituição mantém, é por uma necessidade de conservar aquela informação, mesmo não tendo que usá-la mais em caráter jurídico. Fica a dica. Mas voltando aqui, esses documentos da mesma série ou da mesma sequência microfilmados, quando eventualmente omitidos, ou seja, acabei de microfilmar uma série, depois eu localizo uma documentação lá no meu órgão, que eu vou verificar a origem e pertence àquela série que eu acabei de microfilmar. Como é que eu faço? Eu vou fazer a microfilmagem em um rolo complementar, em um rolo separado. Por quê? Eu vou ordenar essa documentação que eu acabei de encontrar e vou microfilmá-la. Mas eu não posso cortar os pedaços do filme e emendar no meu filme original. A lei diz que não pode haver corte ou inserção do microfilme. Por isso que essa complementação é feita em um outro filme. Claro que eu tenho que fazer as remissivas, ou seja, as anotações no meu instrumento de pesquisa relacionando isso. Ou seja, o microfilme complementar vai ter uma imagem de observação dizendo que aquela documentação pertence à sequência que está no rolo número tal e que foi encontrada posteriormente, por isso que está em forma de rolo complementar. Então, se eu tenho um rolo 15 e eu acho uma outra documentação que pertence àquela série, eu vou fazer um 15A, por exemplo. Os rolos são complementares, porque, repetindo, a lei não permite o corte no rolo original e a inserção dos outros pedaços do microfilme para formar uma sequência lógica, até porque os documentos são microfilmados na sequência em que eles foram acumulados, para contar de uma forma pertinente e coerente a história da empresa, né? Mostrar como se deu a acumulação dos documentos ao longo do tempo. Situação 2. Para eu extrair o filme cópia, eu tenho que
verificar se o meu filme original, o que é resultante, o primeiro que é resultante da microfilmagem, está em ordem. Então, antes de eu fazer o filme cópia, eu faço uma verificação, eu passo um pente fino no meu filme original. E vamos dizer que eu tenho encontrado inconsistências, fotogramas com baixa qualidade de resolução e de reprodução. O que eu vou fazer? Como eu não posso microfilmar, cortar e substituir o ruim pelo bom, não posso fazer corte ou inserção, eu vou pegar os documentos, aqueles documentos correspondentes na minha massa documental, vou fazer essa complementação em um filme separado e vou anotar essa observação na imagem de observação do microfilme, que aquela documentação está sendo remicrofilmada em virtude de uma má qualidade de reprodução no outro filme original. Depois disso tudo feito para essas duas situações que nós abordamos aqui, aí sim é que se pode extrair o filme cópia a partir desses originais. Vamos a algumas questões de microfilmagem. A legislação brasileira define microfilme como o resultado do processo de reprodução de documentos, dados e imagens em filme por meios fotográficos ou eletrônicos, em diferentes graus de redução. A questão está certa ou errada? A questão está correta. Está falando exatamente qual o conceito de microfilme, que é a reprodução de documentos, inclui-se aí dados e imagens, em película fílmica utilizando diferentes graus de redução e que este processo pode se dar da forma fotográfica ou eletrônica. Questão seguinte. A legislação autoriza a microfilmagem de documentos particulares e oficiais arquivados em órgãos federais, estaduais ou municipais em todo o território nacional. Entretanto, os microfilmes não possuem valor jurídico e, portanto, não produzem efeitos legais. A questão está certa ou errada? A questão está errada. Os microfilmes produzem sim efeito legal, tem valor jurídico, além no juízo ou fora dele. Além do original, a única coisa que substitui o original numa questão legal é o microfilme. A questão está errada. Próxima questão. Para garantir a segurança, é obrigatória a confecção de uma cópia do microfilme, que deve ser armazenada em local diferente do original. Questão certa ou errada? Questão correta. Extraímos um filme cópia a partir do microfilme original e preconiza-se o armazenamento em local diferente por questão de segurança. A questão está correta. Próxima questão. Mesmo após a microfilmagem, nenhum documento original pode ser eliminado, sob pena de perda do valor probatório da informação. Questão certa ou errada? Questão errada. Nesse sentido aqui, após a microfilmagem, o nenhum ali está dizendo que todos os documentos que eu microfilmar nunca vão ser eliminados. Ou seja, tudo que eu microfilmo vai para a guarda permanente? Não, nem tudo. Então fiquem atentos a esse nenhum, algum, todo, nunca. Cuidado com esses termos da banca que sejam pegadinhas para vocês marcarem a resposta errada. Nesse sentido, alguns documentos originais podem ser eliminados. Claro, respeitando o prazo de prescrição do valor jurídico-administrativo em tabela de temporalidade. E a destinação prevista tem que ser a eliminação. Então, alguns podem ser eliminados sim. Essa questão está errada.